Vamos continuar trabalhando interface humano-computador. No módulo de hoje, vamos trabalhar o tema conceitos fundamentais. Vou trazer para vocês alguns dos conceitos que são essenciais e que eu gostaria muito que vocês estivessem com todos eles aí até o final da disciplina, bem compreendidos e que utilizem no dia a dia de vocês enquanto profissionais de TI. Quando falamos no uso de sistemas, nós temos ali um contexto de uso. Então, uma pessoa, ela está em determinado ambiente que vai facilitar ou dificultar algumas atividades. E ela também tem um objetivo. Para alcançar esse objetivo, estamos falando aqui do contexto de uso de um sistema. Ela vai precisar interagir com esse sistema através de uma interface. Uma pessoa que está no ônibus utilizando um mensageiro, né, um sistema de comunicação, e tem necessidades diferentes daquela que está em casa, utilizando o seu computador, sentada, com tempo e com um pouco mais de privacidade. Essas situações típicas vão demandar de nós, enquanto designers, o cuidado de considerar todos esses contextos, considerar o processo de interação que vamos demandar do nosso usuário para que ele alcance esse seu objetivo. O objetivo da pessoa dentro do ônibus de se comunicar ou de ouvir música precisa ser facilitado considerando o contexto em que ele está utilizando. Será que quando tiver, por exemplo, uma dificuldade no acesso à internet, como é que meu usuário vai conseguir se manter ali no uso do sistema para continuar com o objetivo dele? Ou, em casa, quais são as facilidades que eu posso oferecer para ele que vão trazer a ele uma melhor experiência? Isso, né? Eu posso projetar uma interface específica que vai utilizar melhor os recursos que estão ali no computador. Eu tenho uma tela maior, eu consigo mostrar mais botões, mais imagens, eu consigo dar a essa pessoa, dentro desse contexto de uso, novas possibilidades de interação para melhorar esse processo de interação e trazer para o usuário uma boa experiência. Perceba, a pessoa que está em casa usando o meu sistema no computador vai ter possibilidades de uso que dificilmente a pessoa que está dentro do ônibus, em movimento, com uma tela pequena do celular, com uma internet que pode não ser tão rápida ou que pode não ser tão estável, vai ter. E quando nós estamos projetando nosso sistema, é muito importante considerar todo esse contexto, toda essa situação, para projetar ali facilidades, funcionalidades e também salvaguardas para o caso de falhas. Lembra? Quando a gente está desenvolvendo um sistema, nós também temos que pensar que vão existir aquelas mudanças no contexto que não foram desejadas, que não foram projetadas. E temos que ter ali salvaguardas para evitar um processo ali de má experiência, um processo de irritação para o nosso usuário, porque isso, com certeza, vai afetar a visão que ele tem do nosso sistema e pode reduzir ou impedir a continuidade do uso. O contexto de uso é a situação do usuário, que desempenha um papel significativo na sua interação com o sistema. Ela é influenciada pelo contexto em que ele utiliza o sistema, o momento em que isso acontece, o ambiente físico, social e cultural em que a interação acontece. Retomando um pouquinho do exemplo do ônibus. É desejado socialmente que a pessoa que está ouvindo música esteja sem fone de ouvido? Não. Então, o meu sistema precisa prever que, dentro daquele contexto, não é desejado e não é bem visto pela sociedade que as pessoas ouçam tudo que você está ouvindo. Então, bota lá uma funcionalidade para um fone de ouvido funcionar quando estiver dentro do ônibus. Será que ali naquele ambiente cultural, o Brasil, alguma característica específica traz a necessidade de um novo cuidado, uma nova funcionalidade, uma nova forma de interagir? Podemos pensar em todos esses detalhes, em todas essas possibilidades, no momento em que estamos projetando o nosso sistema. E é por isso que é importante conhecer muito bem o contexto em que as pessoas vão usar. Aquela pessoa
está no momento em que ela tem tempo de procurar, de pesquisar, ou não, ela está no momento onde ela precisa de uma funcionalidade muito específica, você deixa ela disponível e a partir dali ela alcançou o objetivo dela. Em casa, a pessoa que está em casa não vai precisar se preocupar tanto com o contexto social das outras pessoas se incomodando com barulho, por exemplo. Mas será que essa pessoa tem outras necessidades específicas devido a esse ambiente de casa? São considerações que vocês vão precisar fazer durante o processo de projeto de software de vocês. É importante conhecer esses conceitos, saber do que se trata quando eu pergunto qual é o contexto de uso que o seu sistema vai considerar. Por quê? É quando você vai me dizer, olha, a pessoa que vai usar o meu sistema vai estar utilizando ele no ambiente de trabalho. Esse é um ambiente de trabalho onde tem um mobiliário adequado, ergonomicamente tratado, onde os aspectos de cultura da empresa vão permitir que essa interação, que essa funcionalidade aconteça assim ou não. Então, dentro desse projeto, é muito tempo que a gente precisa dedicar a entender esses contextos, porque eles modificam as necessidades do nosso sistema. E aí, dentro daquela situação, aquele contexto típico de uso, nós temos a interação. O que é interação? Trouxe aqui algumas definições que podem ser utilizadas como definição. A interação, ela pode ser considerada uma sequência de estímulos e respostas. Você, usuário, executa um estímulo, o sistema executa para você uma resposta, te apresenta uma resposta. Ela também pode ser considerada uma operação de máquina. Essa foi uma definição de Norman, e aí ele caracterizou a interação como um processo onde o usuário, ele concebe uma intenção, ele elabora um plano de ação, ele interage com essa interface, percebe e compreende a resposta que o sistema dá para ele e depois avalia se ele alcançou o objetivo. Vou pegar aqui um exemplo simples, um sistema de elevador. Quando você vai interagir com aquele sistema, imagina que ali dentro tem um pequeno sistema, certo? Interativo. Qual é a intenção? Eu estou no térreo, eu preciso ir para a cobertura. Eu tenho um objetivo. Qual é o meu plano de ação? Como eu vou chegar à cobertura? Eu vou entrar no elevador, vou digitar o número do andar, e aí, né, o elevador vai me levar. Ok. Então, você tem um plano. Como é que você vai executar esse plano? É nesse processo de interação com a interface. Então, você vai entrar no elevador, você vai ver quais são as opções disponíveis, provavelmente vai ter um botão, né? Vai interagir ali com essa interface, o sistema do elevador vai receber esse estímulo que você enviou. Finge lá que você vai lá para o 10º andar. Você vai digitar 10, ou vai ter um botãozinho lá, 10. Ok. O sistema vai receber esse estímulo e vai deixar aquela botãozinho vermelho, por exemplo. Ou ele vai escrever no monitor o número 10 e uma setinha dizendo que está subindo, né? Uma setinha indicando para que direção aquele fica o 10. Porque você pode estar no 2º andar e ir para o 10. Então, ele pode mostrar uma setinha para cima. Ou você pode estar no 11º e ir para o 10. Ele vai mostrar uma setinha para baixo. Então, a forma como o sistema vai traduzir para você o feedback, vai te dar uma resposta, vai permitir que você perceba o que ele fez. Ele entendeu que eu quero ir para o 10 e ele vai me levar para o 10, porque ele marcou ali para onde ele está indo e ele deixou na tela um indicativo de que está executando o meu comando. Então, eu posso perceber que o meu comando foi compreendido e posso compreender também que a resposta do sistema significa tudo isso. Perceba, são ações simples, mas que vai demandar do ser humano, da pessoa, compreensão do que aquilo significa dentro daquele contexto. E aí, você vai avaliar, alcançou o seu objetivo? Olha, eu alcancei o meu objetivo, o elevador está se movimentando ali e eu estou indo em direção ao 10º andar, por exemplo. Então, ele caracterizou todo esse processo nessas pequenas etapas, que nos ajuda a entender como as pessoas vão demandar do nosso sistema alguma ação.
qual é o objetivo daquela pessoa. Então, especializa um pouco mais, além dessa só sequência de estímulos e respostas. Tem estímulos e respostas, mas também precisa de uma intenção, de um plano de ação. Você precisa executar ações na interface e o sistema precisa te dar uma resposta que seja compreensível. Porque se o sistema te der uma resposta que não é possível de se compreender, como você vai descobrir se alcançou ou não o seu objetivo? Então, dentro do nosso processo de interação, existem todas essas atividades que acontecem durante várias vezes ao longo do uso, tá? É um pequeno trecho que eu trouxe aqui para exemplificar para vocês como se dá essa operação. Uma outra forma de definir interação é dando a ela o conceito de comunicação. Então, a interação é uma comunicação com ou por meio de uma máquina. Essa definição foi feita por Souza e nela considera-se que o processo de comunicação, então a interação é um processo de comunicação entre pessoas. E aqui inclui-se o designer, ok? Essa comunicação, ela é mediada por um sistema. Não é o sistema que se comunica com você. Desse ponto de vista, utilizando essa definição, estamos dizendo que eu, designer, projetei aquele sistema para comunicar ao usuário qual é a minha intenção, qual é as ações que eu vou permitir que ele execute no sistema e quais são as respostas que o meu sistema vai dar a ele. Quem está se comunicando? Designer com o usuário. O sistema computacional ali, ele media essa comunicação. Então, é um ponto de vista que considera uma comunicação por meio dessa máquina, mediada aí por esse sistema computacional. Ao falar de interação, nós temos 4 perspectivas que são as principais na literatura. Cada uma delas tem um significado e tem aqueles fatores que são fatores de qualidade importantes para o nosso usuário final. Então, conhecer essas 4 perspectivas traz também para vocês 4 formas diferentes de potencializar a interação do seu usuário e de melhorar a experiência do seu usuário com o seu sistema, ok? Utilizá-las da forma adequada e compreender quais são os requisitos ou quais são os fatores que você pode proporcionar uma atenção maior e, assim, uma qualidade percebida pelo seu usuário final. Vamos lá. A primeira perspectiva é a perspectiva de sistema. O que isso significa? Significa que na interação, ela é simplesmente transmissão de dados. Os dados vão, os dados voltam. Nessa perspectiva, os fatores de qualidade que mais se evidenciam são a eficiência. Quantas requisições são executadas, quantos erros são cometidos, qual o tempo de resposta do meu pedido, da minha requisição. E isso é muito comum, essa perspectiva de sistema é muito comum nos nossos terminais, no seu prompt de comando aí. Você envia um comando, o sistema executa e te responde de forma rápida e eficiente, ok? Uma outra perspectiva é quando você considera que a interação, ela é um parceiro do discurso. Isso significa que a interação, ela acontece através de uma conversa. O usuário conversa com o sistema. Então, qual é o fator de qualidade que eu preciso privilegiar? A interpretação e a geração de textos desse sistema precisa ser adequada para o meu usuário compreender. Porque se meu usuário não compreende o que foi feito, fica difícil avaliar se alcançou ali o objetivo dele, certo? Onde a gente vê esse tipo de perspectiva? Quando estamos usando chatbots, por exemplo. Quando você faz uma requisição, ele interpreta aquilo e te gera um texto de resposta, onde provavelmente vai estar ali o resultado daquilo que você solicitou. Também temos a perspectiva de ferramenta. Quando visualizamos a interação como a manipulação de ferramenta. Isso é muito comum nos nossos editores de texto. Você tem as funcionalidades relevantes ali, visíveis para você, para facilitar o seu uso. Aquilo que é mais utilizado, aquilo que é mais importante dentro do contexto, é o que fica em evidência para você usar. Então, você tem ali ferramentas que podem ser manipuladas dentro do seu contexto de uso, dentro da sua interface, que vão facilitar que o usuário alcance o objetivo dele.
Outra perspectiva é a perspectiva de mídia. Nessa perspectiva, a interação ela é a comunicação entre usuários, vários usuários se comunicando, mediado pelo sistema, ou entre o designer e o usuário, que é a definição ali que a gente acabou de tratar, que foi feita por Souza. Então, nesse contexto, a qualidade, ela é a partir daquilo que a comunicação alcançou. Qual a qualidade da comunicação que o sistema mediou? As pessoas compreenderam aquilo que foi dito, alcançaram o seu objetivo? E essa é uma forma de uma perspectiva muito comum nas redes sociais. Então, as redes sociais mediam a comunicação ali entre pessoas. E quanto melhor a comunicação, melhor o entendimento entre as pessoas, maior a qualidade daquele sistema, maior a qualidade da interação que você está proporcionando para o seu usuário. Algumas aqui perspectivas para vocês. Muito bem, falamos de interação e agora vem a interface. Espera aí, as duas não são a mesma coisa? Não. A interface, ela é o meio de contato entre o usuário e o sistema. A pessoa entra em contato com o sistema a partir de uma interface que proporciona isso, certo? Então, a interface, ela é a porção do sistema com a qual o usuário mantém um contato físico, aperta, né, toca, ou conceitual, compreensão, certo? Durante a interação. Então, a interface, ela não é só touchscreen, não é só o físico. Também temos a interação, a porção conceitual, que é a compreensão que nós alcançamos enquanto estamos ali interagindo com o nosso sistema. Aqui eu trouxe alguns exemplos de interfaces, os mais comuns. Trouxe para você um monitor, que vai te trazer uma interface gráfica, né, um visual. Um teclado, também muito comum, que vai permitir que você informe dados, né, envie comandos para o seu computador. Mouse também. Então, mouse e teclado, normalmente, a gente utiliza para envio dos comandos, monitor para recebimento desses comandos. Quando pegamos ali um celular, tudo está na tela. Então, eu tenho um touchscreen que permite que você envie comandos, e tem a tela também que te mostra os resultados. Um caixa eletrônico também vai atuar de forma muito parecida, né? Ele já está capsulado ali, vai ter um teclado, vai ter um monitor. Temos dispositivos de realidade aumentada, realidade virtual, que permitem que você interaja numa interface que não é tocada, certo? É uma interação que pode acontecer por voz, mas que tem ali também a interação conceitual. A interface conceitual que te permite a compreensão daquilo que está sendo exibido, aquele mundo 3D maravilhoso que você está ali enquanto está jogando, por exemplo. E a nossa boa e velha Alexa, que permite que você converse com ela e ela te traz o feedback, né, todo o resultado daquilo que você solicita também por voz. Affordance é um outro conceito muito importante. Trouxe aqui algumas ilustrações para vocês tentarem observar do que a gente está falando quando a gente fala em affordance. As affordance são as características que um objeto tem, que foram produzidas naquele objeto, que vai mostrar para o usuário o que é possível, quais são as operações, que manipulações eu consigo fazer com ele. Ou seja, um objeto, ele é desenhado de forma a te dizer ou a te dar aquela dica de como você usa ele, certo? Trouxe aqui, como exemplos de tela, 2 formulários. Perceba, no primeiro eu estou mostrando uma resposta, um campinho de nome, tem um campo texto ali para ser preenchido, uma resposta, uma pergunta, né? Com uma marcação e absolutamente nenhuma identificação do que significa. Para nós que estamos estudando computação, ligado, desligado, né? Verdade ou falso? Sim ou não? Positivo ou negativo, certo? Então, quando você desenvolve uma interface
onde a pessoa vai digitar o nome dela e começa a aparecer ali em cima um monte de bolinha como se aquilo fosse senha. Peraí, você quer que eu informe meu nome ou você quer que eu informe uma senha? Como eu sei que eu escrevi o meu nome corretamente? Eu estou aceitando o quê? Quais são as alternativas? Então, quando você olha um botãozinho ali, você sabe que aquilo é para ser clicado, certo? Quando você olha uma caixinha, você entende que quando você clicar dentro dela, você vai marcar. Por quê? Porque são padrões que já existem nas interfaces com as quais você se comunica frequentemente. Então, sempre que você vê um campo de texto, você vai entender que é para digitar alguma coisa ali. Se aquilo te diz que era para digitar alguma coisa, mas de repente a informação de nome não está coerente com aquilo que está sendo exibido, é sinal que nós tivemos ali uma comunicação falha, certo? Esse exemplo do cachorrinho com a casinha, por exemplo. Quem desenhou a casinha provavelmente pensou, ele vai conseguir entrar por aquela portinha. É óbvio, a dica está ali, né? Então, quando estamos colocando nos nossos objetos as affordances, as dicas de como utilizar aquele objeto, é muito importante que a gente tome cuidado de se fazer entender. Quando você olha para uma porta, você observa aquela maçaneta, a maçaneta é de girar. O que isso diz para você? Você tem que girar a maçaneta para a porta abrir. Quando você observa uma luva, poxa, luva, mão, ok. Fica muito óbvio que onde aquilo se encaixa, como você deve usar aquilo. Então, usar essas características dentro dos nossos sistemas é uma excelente forma de facilitar a compreensão do nosso usuário. Ele vai saber como interagir ali, como se comportar naquele ambiente. Então, é muito importante que vocês usem isso de forma a facilitar. Cuidado para não dar dica errada. Não me desenhe um botão que não pareça um botão, porque a pessoa não vai saber que aquilo é para clicar, sabe? Não me faça uma entrada que pareça outra, ou que dê a entender ser outra, um tipo de dado, né? Uma sequência de ações. Utilize aquilo que já é conhecido pelo usuário, porque vai facilitar ele entender. Affordances sempre são um ótimo início para você reduzir aquele tempo de aprendizagem do usuário. Muito bem, eu estou conversando com você sobre experiência do usuário, qualidade, há um tempo. Agora, pensa aí comigo, o que é qualidade? Quando nós falamos de software, vocês têm uma disciplina de qualidade, certo? Mas eu estou falando aqui do ponto de vista de qualidade de uso. Lembra que interface humano-computador, estamos focando que os nossos usuários tenham uma boa qualidade de uso, certo? Então, há critérios dentro da nossa área de pesquisa que permitem aferir, medir a qualidade dos produtos que nós desenvolvemos, dos serviços, dos softwares. Quais são esses critérios? Usabilidade, experiência do usuário, acessibilidade e comunicabilidade. Esses 4 critérios estabelecem ali formas de medir, formas de verificar. E vamos falar um pouquinho de cada um deles. A usabilidade, ela foi definida por Nielsen, e ele disse o seguinte: usabilidade refere-se a como a interface tem uma facilidade de uso. Usabilidade, o quão fácil é de usar aquele sistema. Ok, aquela interface. Mas, tá, o que é facilidade de uso? O que é fácil para um pode não ser fácil ali, né, para outro. Como é que a gente define isso? 5 critérios. Facilidade de aprendizado, facilidade de recordação, eficiência, segurança no uso e satisfação do usuário. Quando eu estou dizendo que um produto de software, que uma interface possui uma boa usabilidade, significa que esses 5 critérios são apresentados ali em algum grau satisfatório para as pessoas que estão usando. Quando eu digo, é fácil de aprender, significa o quê? Significa que a pessoa consegue interagir naquele sistema sem precisar ler um calhamaço de manual, por exemplo. Ele vai acessar e ali ele vai conseguir se organizar e alcançar aquele objetivo que ele tinha no início. A facilidade de recordação está dizendo que quando ele utilizar o sistema e precisar voltar a usar o sistema, ele vai conseguir também
com determinada facilidade. A eficiência significa que o sistema executa as ações que precisam ser executadas de forma correta e eficiente. A segurança no uso também define o quê? Quando o meu usuário está ali dentro do meu sistema, eu consigo garantir que poucos erros aconteçam, que se esses erros acontecerem, eles são facilmente desfeitos, né? A pessoa se recupera desses erros e continua na sua ação para seguir aquele objetivo. Então, ele é um sistema seguro, as pessoas não vão perder o que estão produzindo, as pessoas não vão ter, né, nenhum tipo de risco durante esse uso do sistema. E a satisfação do usuário. A pessoa, quando está utilizando aquele sistema, ela se sente satisfeita. Ou seja, ela chegou para usar o sistema, conseguiu aprender ele em um tempo dentro daquilo que foi avaliado, ok. Ela conseguiu retomar as atividades quando precisou. Aquilo que foi solicitado dentro do sistema foi entregue. Não houveram problemas graves, perda de conteúdo, nenhum tipo de risco à segurança desse usuário ou dos seus dados, das suas informações. E ele saiu dali satisfeito, muito possivelmente, porque ele conseguiu alcançar o objetivo dele sem uma grande dificuldade. Então, nós temos um sistema com boa usabilidade. Ok? Há formas de avaliarmos cada um desses critérios e vamos nos aprofundar em breve, não se preocupa. O que é importante aqui é compreender o que significa cada um desses conceitos. Tudo bem? Outra definição, outro critério de qualidade, a experiência do usuário. Pera, como assim a experiência do usuário? Diferente da satisfação lá da usabilidade, que é um critério da usabilidade, aqui na experiência do usuário, a gente está falando sobre como aquelas pessoas se sentem, quais são as emoções que são despertadas durante o uso dos sistemas. Você pode se sentir muito satisfeita em utilizar uma rede social que atende aos seus critérios, que permite que você se comunique com seus amigos, com a sua família e etc. Você pode se sentir atraído por aquele sistema, atraído por aquela interface bonita, talvez com inovações, com um gráfico bonito, aquele jogo que você jogou pela última vez, que te deixou motivado, bonito, esteticamente agradável, mas também pode se sentir frustrado, pode se sentir cansado, porque talvez demandou de muito tempo, demandou de muitos passos para alcançar um objetivo que para você seria simples. Quando nós estamos falando em critério de experiência do usuário, estamos considerando todos esses aspectos que são subjetivos, que mudam de usuário para usuário e que podem sim ser negativos ou positivos. E o importante lembra que eu falei que quando a gente vai projetar um sistema, precisamos pensar na pessoa que vai usar? Esse critério de qualidade vai nos permitir entender se nosso objetivo foi alcançado. Pera, eu fui lá, conversei com as pessoas, entendi o contexto de uso, projetei o sistema de uma forma que eu pensei, né? Vai dar certo, eles vão conseguir usar, vai atender as necessidades deles dentro do contexto que eles precisam. Como eu descubro se isso funcionou? Vamos conversar com o usuário, vamos descobrir quais são os sentimentos e emoções que o nosso sistema trouxe para ele, despertou nele durante o uso, certo? Outro critério muito importante é o critério de acessibilidade. Se lembra que nós precisamos projetar para a diversidade? Então, Mello e Baranauskas definiram a acessibilidade proporcionar para os usuários com diferentes necessidades o acesso à informação e à interação. Isso significa que o nosso sistema precisa considerar essas necessidades e precisa projetar essas formas. É papel do designer do sistema, certo? As limitações, elas podem ser físicas, mentais, de aprendizado. É importante ressaltar que essas limitações, elas podem ser permanentes ou passageiras. Pessoas podem passar por uma dificuldade motora, por exemplo, se você quebra um braço, certo? Como que você vai utilizar aquele sistema? Que adaptações são possíveis ali naquele contexto? Lembrando um pouquinho do direita e esquerda, é possível, né? Muda o mouse de lado até consertar, até se recuperar, depois você volta para aquele contexto onde é o seu dia a dia.
Mas também há aquelas dificuldades, aquelas limitações que são permanentes. Pessoas com daltonismo, elas não enxergam determinadas cores. Isso não vai mudar. Então, o seu sistema precisa produzir uma forma dela acessar aquela informação. Isso aqui é muito crucial quando, por exemplo, pessoas colocam cores para dizer coisas no sistema, sucesso, erro. Existem pessoas que não enxergam verde. Se você coloca o sucesso em verde e não dá nenhuma outra dica, ela não vai saber o que aquilo significa. Então, é importante considerar essas dificuldades, essas limitações, na hora de projetar a sua interface. Pensar em como as outras pessoas, né, esse grupo que cada vez é maior, principalmente se você for pensar, idosos, todas as pessoas, né, a maioria das pessoas, vão chegar a uma fase de terceira idade. Como os idosos usam seu sistema? Que facilidades você trouxe ali para que eles consigam alcançar os objetivos deles? Ou será que você está pensando que seu sistema vai ser utilizado só por adolescentes ou jovens que têm alta facilidade com o uso de tecnologia? São considerações e são critérios de qualidade que vão afetar o quanto o seu sistema tem ou não boa qualidade, boa acessibilidade, ok? Quando falamos em acessibilidade, por exemplo, trouxe aqui para você 2 imagens. Sim, são 2 imagens. Só que a primeira, ela vai ser descrita para você. Por quê? Quero mostrar para você a dificuldade ou a característica predominante de alguém que não está visualizando a imagem. Eu vou apresentar uma audiodescrição. O que é esse primeiro quadradinho aí? À esquerda, temos pequenos quadrados verdes que são sobrepostos e formam as letras I e a letra F. Sobre a letra I, há um círculo vermelho. À direita, em letras pretas, Instituto Federal Catarinense, Campus Camboriú. Trouxe para você a audiodescrição que é oficial da logomarca do IFC, Campus Camboriú. E à direita, ali, na segunda imagem, nós temos uma imagem da Wikipedia com uma busca que eu fiz para vocês sobre a Ucrânia, tá? Em língua nativa deles. Então, observa. Isso está acessível para você? Você consegue visualizar, acessar corretamente as informações que eu acabei de apresentar? Quando eu falo em acessibilidade, não é só uma deficiência. Pessoas precisam de acessibilidade de formas muito variadas. E eu gostaria de evidenciar isso para vocês. Agora eu vou apresentar para vocês a imagem. Olha só. Quando eu fiz a audiodescrição, você conseguiu visualizar essa figura? Essa marca do Instituto Federal? E do lado direito, agora é possível ler o conteúdo, certo? Porque está em língua portuguesa. Então, a acessibilidade, ela vai além de deficiências. É importante entender as capacidades das pessoas, ok? Pessoas leem uma língua, falam uma língua, compreendem o conteúdo de determinada forma. Quando você fizer o seu projeto, é importante que você considere todos esses detalhes e essas características, ok? Aqui, eu trouxe para vocês um vídeo do exemplo de como é que as pessoas com deficiência visual interagem com sistemas. Aqui, você vai conseguir visualizar que uma diversa quantidade de imagens que estão apresentadas ali no site da universidade não estão acessíveis aos leitores de tela. E, por isso, não estão acessíveis às pessoas que precisam dos leitores de tela para acessar as informações. Essa é uma consideração muito relevante quando você está produzindo o seu software, quando você está projetando as possibilidades de interação. Nesse momento, é importante que você considere quais as características você vai conseguir atender e faça um planejamento. Como atender visualmente as pessoas que têm uma dificuldade de enxergar, por exemplo. Lista com 2 itens. Página. Início. Vestibular. Passe Programa de Avaliação Seriada Sistema de Seleção Unificada. https
1/bitstream/bitstream/123.423.678,1/1% 20 dissertativo argumentativo web.pdf. Outra característica muito importante de qualidade, a comunicabilidade. Lembra que o sistema ele pode permitir uma interação e essa interação ela pode ser vista como comunicação? Muito bem. Qual é o critério de qualidade de uma comunicação? O quão bem essa interface vai comunicar para a pessoa aquilo que o designer projetou, certo? Quais eram as intenções do designer quando ele fez o projeto do sistema? Importante aqui, essa qualidade de comunicabilidade precisa ser averiguada e, se necessário, ajustada para que fique compreensível. O sistema precisa ser compreensível. Lembra lá da Wikipedia em grego? Não importa se a informação correta está lá, mas ela não é acessível, ela não é comunicada à pessoa que precisa acessar aquela informação. Então, elas acabam que esses critérios, eles se transformam e se complementam. Quando eu estou tentando abordar a comunicabilidade, eu trouxe um exemplo do TikTok. Peguei um print da versão para navegador, desktop, ok? Por quê? Eu quero que você avalie dentro dessa imagem para quem esse sistema foi feito. Em que parte dessa interface ele te comunica isso? Para que esse sistema serve? Qual é a vantagem em usar esse sistema? Como ele funciona? Quais são os princípios de interação que ele está te fornecendo? Então, ao observar essa tela, há ali textos, ícones, alguns vídeos que eu deixei anonimizado por questões de privacidade, algumas hashtags, alguns títulos, o que tudo isso te comunica, certo? Quando estamos avaliando a comunicabilidade de um sistema, estamos buscando respostas para esse conjunto de perguntas que eu apresentei aqui para vocês. E essas respostas podem variar à medida que a interface proporcione melhor ou menor comunicabilidade. Esse sistema, ele precisa responder essas perguntas. Você precisa compreender isso para decidir. Esse sistema me atende? Ele vai permitir que eu alcance os meus objetivos? Porque senão você não vai usar, certo? De forma geral, eu apresentei 4 critérios de qualidade de uso para vocês. E esses critérios, como eu disse há pouco, eles são diferentes, certo? Mas eles estão interligados. Uma boa comunicabilidade também vai trazer uma boa experiência para o usuário, porque ele vai compreender do que se trata, ele vai saber se quer ou não utilizar. Então, nem sempre vamos conseguir satisfazer todos esses critérios que foram apresentados. O que é importante? Nós precisamos priorizar os critérios que são relevantes dentro daquele projeto de design. Então, à medida que você tem um conjunto de pessoas para atender, tem um conjunto de objetivos a atender, você consegue priorizar quais são os critérios mais relevantes. E, a partir daí, continuar a executar o seu design de HC, ok? Lembrando sempre que melhorar a experiência do usuário vai também melhorar a satisfação, vai melhorar a usabilidade. Se o sistema tem uma boa usabilidade, muito provavelmente a comunicabilidade dele também é boa, porque ele trouxe para o usuário facilidade de recordação, facilidade de aprendizado, certo? Satisfação. Se o usuário conseguiu compreender a que o sistema se destina, se teve uma boa comunicabilidade, também significa que foi acessível, correto? Para quem ele foi acessível? Provavelmente para aquelas pessoas às quais se destinam. Então, esses critérios, eles vão se interligando e é importante compreender como eles podem contribuir e estar relacionados uns aos outros. Tudo bem? Aqui tem as referências que eu gostaria que vocês consultassem para complementar o conteúdo que eu apresentei hoje. Alguns estão na biblioteca virtual, ok? Até mais!